Agora passa a palavra ao juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor José Henrique Torres. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia aos senhores senadores que aqui estão presentes. Me fez para estar participando hoje aqui desta audiência pública de uma comissão de Constituição e Justiça, né, Justiça e Cidadania. Portanto, exatamente aproveitando o tema dessa comissão, eu me sinto na obrigação de dizer aos senhores senadores, a todos os presentes, de dizer o porquê eu tenho decidido, como juiz, que o artigo 28 da Lei de Drogas é inconstitucional. Eu tenho sustentado isso em minhas decisões e sinto que este é o momento de eu prestar contas perante os senhores senadores, mas, sobretudo, ao povo brasileiro nesta audiência pública. Pois bem, e é isso exatamente o que eu vou sustentar aqui, né? Eu procurei resumir de uma forma bastante sucinta a minha decisão e que eu que eu ousei encaminhar a Vossa Excelência e peço que, se houver interesse da Casa, que a distribua aos demais senadores para que tomem conhecimento do teor, dos argumentos dessa minha decisão, que talvez possa ajudar um pouco nessa reflexão jurídica, constitucional sobre esse assunto. Mas antes eu preciso lembrar algo que é extremamente importante, que nós não podemos nos esquecer. Recentemente, a Corte Constitucional da Argentina deu uma decisão declarando inconstitucional a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, com base nos instrumentos de garantia dos direitos humanos, os mesmos instrumentos que têm vigência no Brasil. E não é só. Também a Corte Constitucional colombiana, em recente decisão, também decidiu que a criminalização do porte de drogas para uso pessoal é inconstitucional, baseando a sua decisão também em princípios dos direitos humanos, os mesmos princípios que têm vigência no Brasil. Portanto, é extremamente importante nós olharmos para essas decisões dessas cortes constitucionais. Essas decisões que invocam em suas decisões o sistema de proteção de direitos humanos e traz toda a questão das drogas e do consumo para o âmbito dos direitos humanos. E é exatamente nesse aspecto que está inserido a nova política de drogas do Uruguai. É com fundamento no sistema de direitos humanos que o Uruguai está desenvolvendo a sua atual política de drogas. E uma coisa interessante aconteceu. Os senhores e as senhoras sabem muito bem que o Brasil, Uruguai e muitos outros países subscreveram tratados internacionais comprometendo-se a fazer a guerra contra as drogas. Portanto, quando o Uruguai lança esse programa de descriminalização, ainda que parcial, das drogas, surgiu um mal-estar internacional. O Uruguai ficou meio de saia justa. Pois bem, qual foi a resposta do Uruguai para isso? Estamos fazendo isso com base nos tratados internacionais de direitos humanos que determinam a superioridade dos direitos humanos sobre os demais tratados. Pois bem, em 2013, a OEA se reúne em Antígua, na Guatemala, na sua Assembleia Geral. E eu tive a imensa honra de participar dessa Assembleia e dos debates que lá foram realizados. E qual foi a conclusão da Assembleia subscrita pelo Brasil? Declaração subscrita pelo Brasil. Foi exatamente isso. Endossou a posição do Uruguai, ratificou a posição do Uruguai e afirmou: os tratados internacionais têm que se submeter aos tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, nós estamos falando aqui de princípios de direitos humanos e isso é jurídico. Não estou falando simplesmente fazendo panfletagem, não estou fazendo discurso poético, filosófico, eu estou falando em princípios jurídicos. E o Paulo Bonavides diz muito claramente isso. A lesão ao princípio é, indubitavelmente, a mais grave das inconstitucionalidades, porque sem princípio não há ordem constitucional e sem ordem constitucional não há garantia para liberdades. É assim que nós garantimos as liberdades, é garantindo os direitos humanos.
Pois bem, os senhores senadores, em especial, sabem perfeitamente que, porque nós vivemos em um Estado de direito democrático, nós temos que nos sujeitar a princípios de criminalização das condutas. Eu tenho certeza absoluta que os senadores que estão aqui presentes, como todos os deputados federais, sabem disso. Sempre que uma lei é feita ou é mantida em vigor, ela tem que se submeter aos princípios constitucionais e aos princípios de direitos humanos, inquestionavelmente. Essa minha proposta, portanto, é fazer uma revisão do artigo 28 à luz desses princípios. Pois bem, a primeira questão é uma questão eminentemente técnica. O artigo 28 tem a seguinte redação: ele criminaliza a conduta de quem adquire, tem em depósito, transporta, traz consigo droga para consumo pessoal, por favor. Há um elemento, para quem é da área do direito, estou falando de uma comissão de justiça, eu tenho que usar essa terminologia jurídica, é um elemento subjetivo do tipo que não pode ser desprezado na sua análise, não é? E o que significa esse elemento subjetivo do tipo? Está muito claro, está expresso, ele está punindo a autolesão. Não há dúvida com relação a isso, porque não está se dizendo que ter a droga para distribuir, ter a droga para emprestar para os outros, ter a droga para fumar junto. Não. Está dizendo assim, para consumo pessoal. Isso é autolesão. Ora, se é autolesão, é evidente que lesa o princípio constitucional e um princípio de direitos humanos da lesividade. O legislador é proibido, por esses princípios, de criar um tipo penal que acarrete exclusivamente a autolesão. E é exatamente esse o teor abstrato desse tipo penal. O tipo penal ele só funciona, o crime só pode existir se houver lesão com alteridade, ou seja, se o bem de terceiro for atingido, o que não acontece na criminalização abstrata, primária do tipo do artigo 28. E não me digam que se trata de bem jurídico à saúde pública, porque isso, com a devida vênia, com todo respeito, é uma heresia jurídica. Não é possível pensar em criminalização com base em perigo abstrato. E eu digo isso, senhores senadores, com base na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que decidiu, naquele caso que está ali citado, que é inadmissível a criminalização com base em perigo abstrato da conduta. E o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de São José da Costa Rica, a opinião consultiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos evidenciam claramente que o direito penal, o Estado, pela mão do direito penal, não pode tratar o ser humano como utilitarista. Ele não pode punir criminalmente a conduta de quem porta drogas, visando proteger a saúde pública, a sociedade, a incolumidade pública. Isso é contrário à ética e aos princípios do sistema de direitos humanos. Portanto, se estamos falando em danos pessoais, se eventualmente a maconha causa esquizofrenia, se causa, seja lá o que for, isso não pode ser criminalizado porque é uma questão de autolesão e não se pode criminalizar abstratamente. Segunda questão, princípio da igualdade. Eu não vou me estender porque a Maria Lúcia Caram fez uma excelente explicação sobre isso, mas é evidente que essa lei, ao estabelecer a diferenciação entre condutas lícitas e condutas ilícitas, por quê? Por que algumas drogas são consideradas lícitas e outras ilícitas? Por quê? Por uma eleição feita com critérios morais, políticos e econômicos no âmbito exclusivo do Poder Executivo. Isso é absolutamente inaceitável num Estado de direito democrático. Isso causa uma situação absolutamente incrível, em que aqueles que têm cigarro, aqueles que têm adegas em suas casas, são protegidos pelo direito do consumidor. São protegidos por toda uma legislação e pelo Estado, enquanto os outros, até quem usa cigarro, aliás, eu estou um pouco agitado porque eu usei droga antes de começar a falar, né? Tomei 3 cafezinhos. Né? Mas, enfim, nós sabemos que faz mal, até o cafezinho faz mal, mas não é uma questão de criminalizar, é uma questão de controlar, de arrumar soluções. Se nós achamos que isso faz mal, que isso deve ser contido, o Estado que tome outras providências, mas nunca, jamais, no âmbito da criminalização. E mais, o princípio da intimidade da vida privada. Também a Maria Lúcia falou muito bem sobre isso. Não é possível admitir, em termos de criminalização, essa confusão entre o direito e a moral. O Estado não pode estabelecer pelo sistema criminal, pelo sistema penal, pautas de comportamento moral e eleger condutas e impor condutas morais aos cidadãos. O que acontece é que é inadmissível
a intervenção estatal de índole repressiva de caráter penal no âmbito das opções individuais. Quarto princípio violado, o princípio do respeito à diferença e à dignidade humana. A criminalização do porte constitui, evidentemente, uma reprovação por opção moral do indivíduo, que não segue o padrão imposto pelo Estado. É uma espécie de eliminação social dos desiguais, é um desrespeito às opções pessoais e é uma estigmatização dos diferentes, ou seja, dos usuários de drogas, não, dos usuários de algumas drogas. Quinto princípio violado, princípio da idoneidade. Meus alunos do primeiro ano da faculdade já aprendem isso. Todo aluno na faculdade de Direito sabe disso, o princípio da idoneidade. O que é isso? Sempre que o Estado quer criminalizar uma conduta, deve ficar absolutamente claro que essa criminalização é útil para controlar aquele determinado problema social que ele está tentando controlar. Então, tem que ser idônea, tem que ser útil. E nós sabemos muito bem, eu não vou me estender mais sobre isso, mas nós sabemos que nós gastamos milhões, bilhões, uma fortuna do dinheiro público nessa guerra contra as drogas, que nós estamos aprisionando, e eu sou juiz e eu falo disso, nós juízes estamos encarcerando milhares, centenas de milhares de pessoas nesse país em razão da questão das drogas. Ou seja, gastamos fortuna, prendemos milhões de pessoas e o que acontece? Todas as atitudes são absolutamente pífias, ineficazes, inúteis. O preço continua caindo, o consumo continua aumentando e a criminalização, portanto, por ser inútil e ineficaz, viola constitucionalmente o princípio da idoneidade. Portanto, o que nós estamos fazendo com a criminalização da droga é mantendo essa criminalização de forma exclusivamente simbólica. E um Estado de Direito democrático que respeita a dignidade da pessoa não se deve criminalizar qualquer conduta para fazer crer que, em razão da adoção dessa medida no plano formal legislativo, foi solucionado o problema que se pretendia arrostar. Na realidade, como diz o Alessandro Barata, o Estado, sob o pretexto de cumprir o dever de prestar proteção, está, na verdade, de forma simbólica, sobrepondo a política criminal à política social, ou, em outras palavras, está criminalizando a política social. Sexto princípio violado, princípio da racionalidade. No processo de criminalização devem ser considerados os benefícios e os custos sociais causados pela adoção da medida proibicionista. Nós temos que medir os custos e benefícios. E está claríssimo que a criminalização tem produzido muito mais danos do que benefícios. Aliás, ela causa muito mais danos e morte do que as próprias drogas acabam acarretando. Isso constitui uma violação ao princípio da racionalidade. Aliás, um jurista português, Jorge Figueiredo Dias, observa isso com muita propriedade e afirma o seguinte: a criminalização, desculpe-me por fazer essa citação, mas é importante, a criminalização do uso de drogas apenas tem estimulado o aparecimento de subculturas de legitimação e apoio e sistemas organizacionais para o exercício das solidariedades necessárias à obtenção da droga no mercado negro, para a resistência à autoridade e para a eventual exploração do comércio ilícito. Senhores, senhoras, por gentileza, não nos esqueçamos, com a criminalização das drogas, os níveis de consumo continuam se expandindo, a elevadíssimo custo humano, ameaças às instituições democráticas acontecem, um aumento do crime organizado ligado ao narcotráfico, ao controle do mercado e território por parte dos grupos criminosos, aumento do crime organizado ligado ao narcotráfico e ao controle de mercados, o crescimento da violência que é causada pela própria criminalização, infiltração do crime organizado nas instituições democráticas e corrupção dos funcionários públicos, do sistema judiciário, dos governos, do sistema político e particularmente de forças policiais encarregadas de manter a lei e a ordem. Por fim, é por isso que essa grande jurista, Maria Fernanda Palma, afirma o seguinte, que onde for absolutamente irrelevante ou criminógena a tutela penal, apesar da dignidade punitiva de certa conduta, o Estado deve abster-se de criminalizar. Sétimo e último princípio violado, princípio da subsidiariedade. Todos sabem, todo estudante de Direito do seu primeiro ano aprende isso. De acordo com o princípio, Vossa Excelência me permite mais alguns minutinhos para concluir? De acordo com a principiologia do Estado penal mínimo e da última ratio, a criminalização somente se justifica quando não houver outros meios ou alternativas para o enfrentamento do problema social a ser enfrentado. E todos nós sabemos
muito bem que há outras alternativas que não sejam no âmbito da criminalização. Regulamentação, controle, acolhimento, assistência. Nós temos outra. Aliás, a ONU, no seu relatório anual, afirmou isso. Não se deve sacrificar a saúde pública para preservar a segurança pública, mas sim deve ser garantido o acesso universal ao tratamento, à toxicodependência, como um dos melhores meios, a ONU dizendo, por seu escritório contra as drogas, como um dos melhores meios para a redução do mercado ilegal de drogas. É por isso que a Argentina, por sua Corte Constitucional, descriminalizou, com base em todos os princípios, descriminalizou o porte para uso pessoal. É por isso que a Corte Constitucional da Colômbia também o fez. É por isso que o Uruguai está propondo uma alternativa, propondo uma nova política. E é por isso que em Portugal foi feito esse projeto, e para quem morou em Portugal, com quem tem parentes morando em Portugal, jovens, universitários, sabe muito bem quais são as consequências extremamente benéficas que essa descriminalização, mesmo parcial, em Portugal, tem acarretado naquele país. E a Corte Constitucional portuguesa, manifestando-se sobre a criminalização das drogas, sobre a constitucionalidade da descriminalização, disse o seguinte: a tutela penal há de ser a última ratio das medidas culturais, econômicas, sociais e sanitárias, e não um sucedâneo para a falta delas. Portanto, senhores e senhoras, estamos falando de princípios de direitos humanos, com base naquilo que ficou assentado na Declaração de Antígua, na Guatemala, declaração que o Brasil subscreveu. A OEA recebeu a recomendação de José Miguel Insulza, que não é nada mais, nada menos do que o secretário-geral da OEA, que recomendou a descriminalização do uso de drogas. E mais, a recomendação das sociedades civis. Durante essa Assembleia houve a participação de centenas de sociedades civis da América Latina. E essas sociedades, e eu participei desses debates e dessas recomendações, recomendaram para a OEA o seguinte: o consumo de drogas deve ser afastado do campo penal. Portanto, e essa é a declaração do Porto, a declaração dos juízes latinos, no mesmo sentido. A declaração de Roma, no mesmo sentido. E esse é o posicionamento, não apenas meu isolado, e eu ouso dizer que falo hoje aqui, em nome de todos esses juízes, juristas, que estão decidindo, escrevendo sobre esse assunto. Luiz Flávio Gomes, enfim, vários, eu nem vou citar um por um, mesmo porque o computador ele misturou as coisas. Não é possível, mas estão lá todos os nomes de todos os juristas e todos os juízes que têm decidido, que têm escrito, que têm manifestado a sua opinião exatamente com base em todos esses princípios. Princípios que são lesados. Portanto, nós estamos num momento que eu peço aos senhores senadores, eu peço aos senhores e às senhoras que ouçam, pelo menos, a voz desse grande poeta português chamado Fernando Pessoa, que ouçam esse grande poeta com a sua lucidez, que nos afirma o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado e desculpe extrapassar o tempo.